Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 11. João 15, de 1 a 11. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Quando Jesus falou essas palavras aos discípulos, ele se encontrava com eles na noite da última ceia. Haviam se passado 3 anos. E durante esses 3 anos, os discípulos haviam caminhado com o Senhor. Haviam visto muita coisa, muitos sinais, muitos prodígios. Tinham ouvido muita pregação, muito ensino da palavra. Tinham convivido com o Senhor. E, neste momento, o nosso Senhor Jesus estava se despedindo, e os discípulos estavam um pouco confusos, porque eles não entendiam essa despedida, e eles não estavam entendendo exatamente o que vinha à frente. O Senhor Jesus dizia que ele estava de partida, que para onde ele ia eles não poderiam segui-lo, mas que um Espírito seria enviado, o Espírito Santo de Deus, que continuaria a carreira com eles, e esse Espírito faria com que eles fizessem obras maiores do que aquelas que eles tinham visto o Senhor Jesus fazer. Mas eles ainda estavam confusos, eles estavam imaginando um reino terreno ser instalado aqui na terra, e nessa noite, em meio à Santa Ceia, em meio a ensinamentos do nosso Senhor Jesus e palavras de despedida, eles também estavam discutindo entre eles quem que era o maior, o mais competente, o mais eficiente, porque tinham em vista esse reino que eles imaginavam que iria se implantar na terra. Isso porque durante 3 anos eles tinham ouvido Jesus falar do reino de Deus que havia de vir, o reino que havia de vir. E eles viviam num país que estava subjugado a um domínio de uma grande potência militar da época, que era o Império Romano. E, durante os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, eles tinham ouvido falar muito a respeito desse reino de forma análoga, através de parábolas. O reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo. E esses ensinamentos do Senhor Jesus tentavam mostrar a importância do reino para aqueles que viessem a fazer parte dele, e também
a respeito de que esse reino era alguma coisa que estava sendo construído, um grande empreendimento de Deus que estava sendo feito, e essas pessoas tinham então a oportunidade de entrar para esse reino. Mas em outras situações, Jesus também fez declarações a respeito dele, como sendo aquele que daria acesso a esse reino. E nesses momentos em que Jesus também de forma análoga fez declarações a respeito dele, ele pronunciou: eu sou o caminho para esse reino. É o caminho verdadeiro, tem a verdade, né? Você tem um monte de convites e um monte de ofertas, de possibilidades para se chegar a um reino de Deus, mas só um é o verdadeiro, é o Senhor Jesus. Eu sou a vida, quem vai para esse reino vai ter vida eterna. Em outra vez ele diz: eu sou a luz do mundo, é a luz que ilumina e mostra por onde esse caminho vai. É a luz que mostra que você tem pecado e você tem que dar cabo dele de algum jeito, e só ele pode retirar esse pecado de você. Por esse caminho você tem que ser guiado. Ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor não somente guia você por esse caminho, mas ele dá até a vida pelas ovelhas que caminham. Então ele vai mostrando em vários momentos verdades a respeito de como entrar nesse reino, de como caminhar em direção a esse reino. Ele diz: eu sou a porta. Para você entrar em algum lugar, você passa por uma porteira, você passa por uma porta. Ele diz: eu sou a porta. Você só vai a esse reino se você for através do ensinamento do nosso Senhor Jesus, através do sacrifício que Ele fez por nós, para que fosse possível haver pagamento de pecados, remoção de culpa. E aí nós chegamos nessa conversa aqui, que é a conversa derradeira, quando ele está se despedindo. E ele começa aqui a fazer uma consolidação dos ensinos desses 3 anos. E depois que ele termina essa consolidação, ele faz uma oração de despedida, pedindo que Deus guarde a estes e a todos aqueles que viessem a se unir a esse reino depois deles, incluindo a nós que estamos aqui. Mas ele faz, antes dessa oração de despedida e de solicitação de bênçãos a Deus para essa comunidade de crentes, ele faz uma consolidação dos ensinos. E ele diz essas palavras que nós acabamos de ler: eu sou a videira verdadeira. Quando ele diz eu sou a videira verdadeira, ele não está falando de caminho, de acesso ao reino, mas ele está agora falando de uma situação que é o dia a dia do reino de Deus nesse mundo. E ele faz uma analogia com a videira. É o reino funcionando neste mundo. E quando a gente olha para essas palavras de Jesus, nós vemos 2 aspectos nessa analogia que ele faz. Nós vemos um aspecto que é estrutural e nós vemos um aspecto que é funcional. Nós vemos um aspecto que é estrutural, como nós vamos olhar aqui agora, que é Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, e os ramos que somos nós, estamos colocados, ligados nessa videira. Então há uma estrutura muito bem definida. E nós vemos um aspecto funcional, que ele diz que os ramos têm que produzir frutos, e que os ramos têm que ser limpos para produzirem mais frutos. Os ramos estão ali para produzir frutos. E se os ramos produzirem frutos, o nome do Pai é glorificado. Então nós temos esses 2 aspectos que aparecem nessa descrição da videira. Então eu convido os irmãos a me acompanharem aqui numa meditação sobre esse texto, para que a gente observe alguns detalhes daquilo que o Senhor Jesus mostrou quando ele pronunciou essas palavras. Então, a primeira coisa que eu gostaria que os irmãos olhassem é a imagem da videira. Vamos olhar a videira e vamos olhar o agricultor. Então, o que Jesus está falando? Ele está fazendo uma analogia do reino de Deus, ele e aqueles que passam a fazer parte do reino de Deus, com uma planta e com um agricultor tomando conta dessa planta. Eu tive a oportunidade de visitar vinícolas. Recentemente eu fui a uma vinícola.
E eu também cresci com uma parreira de uva em casa. E era muito gostoso, na época de vida do fruto, a gente ir lá, colher os cachos de uva e tinha que lavar, porque minha mãe mandava lavar o cacho, sempre tinha alguma coisa. Mas era muito gostoso a gente provar do fruto no próprio quintal de casa. Ora, a parreira de uva, não é? A videira, ela é uma planta, não é? Que ela tem um caule, e que depois desse caule se formam os galhos em forma de ramos, de ramagem, não é? Esses ramos eles não têm assim uma estrutura firme neles mesmos, como tem os galhos de muitas árvores por aí. Se a gente não tomar conta, não montar uma parreira com esses ramos, eles acabam indo para o chão, e vai comprometer a qualidade dessas uvas, não é? Então a gente tem que construir uma parreira, amarrar os ramos lá naquela parreira e ficar cuidando dela. Eu acompanhei muito disso, eu vi isso nas vinícolas que eu visitei, mas eu também acompanhava lá em casa. De tempos em tempos, o meu pai ia lá e podava essa parreira. Eles diziam, eu achava um absurdo quando eu era pequeno, porque eu não conhecia direito as coisas. Mas se você não cortasse num certo comprimento aqueles ramos, e se você não arrancasse uns outros fora, que eles olhavam e viam que não iam produzir nada, diziam que a parreira não ia produzir uvas do jeito que se esperava. Também eles tiravam ramos secos, que ficavam ali para o caminho, para que eles não comprometessem ali a parreira. Então a parreira, o que ela tinha ali, a planta, né, a videira? Ela tinha o caule, ela tinha os ramos arranjadinhos, todos bonitinhos numa parreira, né? Mas a videira é uma planta completa. Então, é o caule e os ramos, né? E o alimento que chega nos ramos, a gente sabe, né, vem pelo caule, né? Ele extrai da terra um monte de coisas, mais a água que a gente joga, e isso daí é transformado em alimento lá dentro da planta, faz com que a planta cresça, faz com que ela produza o alimento nesse momento. Então, é isso que a gente vê quando a gente observa a planta, né, que é a videira. Quando Jesus faz a analogia com o reino de Deus nesse mundo, ele diz, eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Então tem duas pessoas que estão em foco aqui, ele e o pai. Ele diz, eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Os discípulos estavam acostumados a ver Jesus, um ser humano. Eles sabiam que ele era filho de Deus. Nenhum homem poderia ter os poderes que ele tinha, poderia falar as palavras que ele falava, poderia provocar transformações em vidas como ele provocava, mas eles também o viam como um ser humano. Ele era Deus encarnado, e ele se referia muito ao Pai. Então, quando ele coloca essa imagem na frente dos discípulos, ele mostra uma imagem, a videira, ele, Jesus encarnado, o representante da raça humana ali, um Deus encarnado, mas o Pai como um agricultor. Ora, quem era Jesus? Quem é Jesus? Ele é o Cristo, o representante da raça humana perfeito que veio para cá para ser sacrificado em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser parte do reino. Ele também é o Redentor, porque ele não veio só para morrer pelos nossos pecados, mas ele veio para ressuscitar e com a ressurreição nos garantir vida e vida eterna. Ele é o primogênito dessa nova criação. E a Bíblia diz que antes de que todas as coisas fossem criadas, foi ele criado, o primogênito de toda a criação, que seria a criação eterna de Deus, que não teria que ser destruída. E aí ele vem, Deus encarnado, ele era o profeta anunciado por Moisés. Moisés disse ao povo, quando ele também se despedia, porque ele ia morrer, e ele disse assim, olha, depois de mim, Deus vai suscitar um novo profeta. Esse profeta vocês vão ouvir. Esse é o grande guia que vai levar vocês até Deus. Quando Jesus estava pregando, andando com os discípulos, ele um dia pergunta para os discípulos assim, o que eles dizem daí que eu sou? E aí, os discípulos começam a falar, alguns deles dizem que o Senhor é o Elias, porque tinha uma promessa de Deus lá no Velho Testamento, dizendo assim, que antes do grande e temível dia do Senhor, o dia de julgamento, ele mandaria o profeta Elias. Todos sabiam a história de Elias, né? Tinha sido transladado ao céu, e agora alguém viria, talvez o próprio Elias, talvez alguém no espírito e poder de Elias viria, e
viria à terra. E aí alguns diziam, ele é o Elias que veio, né? Aí outros diziam, não, o senhor é o profeta. Quem é o profeta? O profeta é o profeta de que falou Moisés antes de ser morto, antes de morrer. E outros diziam que ele era o próprio Cristo que havia de vir, que se esperava que viessem. Então Jesus é esse profeta que vem e não só executa uma grande obra de redenção, de sacrifício de pecados e de redenção do ser humano, mas ele também anuncia essa mensagem do Evangelho. E esse Evangelho, essa mensagem, ela tem uma base, e essa base é ele mesmo, ele é o fundamento dessa mensagem de redenção. Ele é a pedra angular, os profetas e depois os apóstolos foram lançando esse fundamento que é o próprio Cristo, sobre o qual a obra da igreja é construída, nossas vidas são construídas. E ele também é o Senhor da seara, porque todos aqueles que vão frutificando nesse reino, que vão nascendo, ele vai colhendo. E depois ele vai mantendo. Quando ele se despede dos discípulos, ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está conosco, nos mantendo, nos guiando, nos fazendo caminhar pelo caminho que ele escolheu que caminhássemos. E o Pai é o agricultor, é ele o originador do empreendimento, é ele que plantou a videira, é ele que está cuidando da videira. Então essa é a imagem que é apresentada aqui da videira, nessa analogia. Em outras passagens da Bíblia, nós vemos Jesus e a igreja sendo descritos como a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, ele que dirige, mas nós somos os membros do corpo. Em outro lugar, fala-se que nós somos o edifício de Deus. Então, o corpo tem que estar todo bem unido, o edifício, as partes têm que estar todas bem conectadas e ajustadas. Então, a videira ela tem esse aspecto estrutural e ela também tem esse aspecto funcional, porque a obra não é inerte, mas é uma obra que está produzindo a obra de Deus. É uma obra de Deus que produz a obra de Deus no reino, que é a produção de frutos. Por isso, o Senhor Jesus, na despedida, diz, olha, vocês vão fazer um trabalho muito maior, obras muito maiores do que as que vocês me viram fazer, porque eu volto para o Pai, e agora vocês ficam aí no meu lugar. E essa obra vem se consumando ao longo dos séculos e dos séculos e dos séculos, para completar o trabalho do Senhor Jesus, que nós vemos lá descrito no Apocalipse, a visão dos remidos, mais do que o número de grãos de areia na praia. Então, de fato, nem tanta gente assim se converteu, nasceu de novo quando o Senhor Jesus estava pregando. Isso é obra da igreja que teria que acontecer através dos seus membros. E esses frutos que são gerados glorificam o nome de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria meditar a respeito, junto com os irmãos, é a respeito dessa imagem da videira, dessa analogia do reino de Deus. Mas agora, quando a gente prossegue no texto, a gente vê que o Senhor Jesus agora focaliza os ramos, ele chega bem perto da videira. Ele sai daquela imagem da videira, ele vai só para a parte frutífera dela, que são os ramos. E aí ele começa a falar a respeito desses ramos. E a primeira coisa que ele fala, ele faz uma comparação, dizendo assim, olhando para a videira, ele aponta ramos frutíferos e ramos infrutíferos. E ele começa falando primeiro dos ramos infrutíferos. E ele diz, se o ramo não produz fruto, aqui não é lugar dele. Ele é cortado e é lançado fora. E uma vez que ele é cortado, na analogia com a videira, ele seca porque ele perdeu a conexão com o caule, ele não recebe mais alimentos, ele morre, e daí ele é usado como combustível, ele é queimado para não ocupar mais espaço. Agora, o ramo que é frutífero, o que o agricultor faz? Ele cuida, ele limpa. Por quê? Para que ele produza mais fruto. Ora, nós vemos aqui então um problema, uma comparação olhando a parte funcional. Ramo que não produz fruto é cortado. Ramo que produz fruto é limpo, é cuidado para que produza mais fruto. Ora,
Quando nós estamos falando de ramos frutíferos, nós estamos falando daquele crente verdadeiro. Não é aquela pessoa que vem à igreja somente, mas aquela pessoa que realmente nasceu de novo, em quem o Espírito passou a viver, é aquela pessoa que agora quer fazer a vontade de Deus, quer obedecer a palavra de Deus, mas são pessoas que ainda são pecadoras, nós somos todos pecadores. E aí essas pessoas são desafiadas, nós somos desafiados a obedecer a palavra de Deus. Nós temos mandamentos a serem cumpridos. E aí nós encontramos dentro de nós aquela tendência ruim que nos leva a praticar coisas ruins. E aí nós temos o Espírito de Deus que trabalha com a nossa consciência, o nosso conhecimento da palavra e nos alerta que cometemos pecado. E aí nós temos que nos arrepender desses pecados, temos que confessá-los, nós temos que ser purificados. O Pai está cuidando de nós dia a dia nessa obra de purificação continuada. Um pouquinho antes desta conversa com os discípulos, antes da ceia, o Senhor Jesus pegou uma bacia com água, colocou uma toalha nos ombros e foi lavar os pés dos discípulos. E ele foi lavando os pés de um e de outro, e quando chegou na vez de Pedro, Pedro falou: não, o Senhor é o Filho de Deus, eu sou homem, o Senhor não pode se humilhar assim e vir lavar os meus pés. E Jesus disse para ele assim: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele diz: não, então o Senhor lava o corpo inteiro. Ele falou: não, vocês já estão limpos. É só os pés que na caminhada vão se sujando. E agora precisa lavar esses pés. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se nós estamos conectados a essa videira, é porque atendemos a palavra de Deus e fomos purificados nesse momento. Mas agora cometemos pecado no nosso dia a dia e é necessário que haja uma purificação desses pecados dia após dia. Lá no Velho Testamento, quando o povo ficou ali peregrinando pelo deserto, Deus instituiu 2 sacrifícios diários para a purificação de pecados. O primeiro sacrifício era no alvorecer. E o segundo sacrifício era no anoitecer. E quando chegava no sábado, eles faziam esse sacrifício dobrado. Eles matavam um cordeiro de manhã, um cordeiro à noite, no começo da noite, antes de anoitecer, quando o sol estava se pondo. No sábado, eles matavam 2 de manhã e 2 à noite. Era a forma de culto a Deus. Reconhecimento de pecados e pedido de perdão de pecados. E aquele cordeiro que era sacrificado representava o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que havia de vir, e é Ele que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeiros lá eram representativos. Então nós agora somos desafiados a confessar pecados todos os dias. A iniciar o nosso dia com confissão de pecados e com oração de louvor a Deus e terminar o dia com confissão de pecados e louvor e adoração ao nosso Deus. Esse é um processo de santificação continuada. Deus vai agir nas nossas vidas dia após dia para nos retirar pecados. E através dessa consciência de pecado vem o aprendizado da palavra que leva o crente a cada dia pecar menos. A tal ponto que ele fica em condição de fortalecer os irmãos mais novos, de fortalecer aqueles que estão decaídos, de fortalecer aqueles que precisam de experiência, de aprendizado. Então nós temos que obedecer à palavra de Deus para não pecar por obras ruins, para não pecar por falta de obras boas também. Porque às vezes nós consideramos pecado só aquilo que nós fazemos de errado, mas é pecado também aquilo que deixamos de fazer. Nós temos aqui, por exemplo, a palavra que Jesus deu aqui na despedida dos discípulos, depois que ele ressuscitou, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E às vezes nós passamos a nossa vida cuidando dos nossos interesses, agradecendo a Deus pelas bênçãos, clamando a Ele por causa de um monte de necessidades que nós temos, e pouco se importando, eu estou dizendo não que a gente não se importa, mas se importando pouco com aquilo que Deus nos mandou fazer. Então, a falta de obras boas também é pecado. Então, é necessário que haja reconhecimento de pecados e purificação.
Os ramos frutíferos, eles estão conectados ao tronco. Então, essa conexão, Jesus está se referindo a ela como permanência nele. Se vocês permanecerem conectados em mim, se vocês tiverem essa seiva fluindo do caule para os ramos, se a minha palavra for presente em vocês todos os dias, aí vocês vão produzir frutos, aí vão acontecer coisas boas. Ora, ele está se referindo aqui à perseverança dos santos. Os santos têm que perseverarem no bom caminho, os santos têm que perseverarem no contato diário com Deus, perseverarem no crescimento espiritual, no aperfeiçoamento. Os santos têm que se incomodar com a ineficiência, têm que se incomodar com a falta de produção de frutos, têm que se incomodar com a fraqueza que leva a cair facilmente em tentações. Os santos têm que perseverar no cumprimento da missão, que é pregar o Evangelho, que é dar um bom testemunho, ser luz para o mundo, demonstrando amor uns pelos outros, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Tiago escreveu assim: tu crês que Deus é um só? Crê em Deus? Você faz bem, porque os demônios também creem e tremem. Às vezes nós cremos sem tremer, não é? E os demônios, que são maus e estão condenados, eles creem e tremem. Aí Tiago fala, faz o seguinte, você me mostra a tua fé, já que você crê em Deus, que você faz bem, então me mostra essa tua fé, sem obras, e eu com as minhas obras vou te mostrar a minha fé. Então, há um desafio nessa palavra de Tiago, que é necessário a produção de frutos. O cristão tem que ser conhecido pelos frutos. Quando a igreja começou a atuar em Jerusalém, a comunidade de Jerusalém havia com muitos bons olhos, com simpatia, por causa da demonstração de amor uns pelos outros e a demonstração de amor por aqueles que não faziam parte daquela comunidade. E os santos têm que ser também perseverantes na adoração, porque Deus procura para adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E nós temos que adorar o nosso Deus. A conexão ao tronco é que traz essa seiva. O ramo não tem nada em si mesmo para produzir os frutos. E Jesus termina o versículo 4 dizendo assim, versículo 5, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão produzir frutos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é só dar fruto, ele dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então é necessário que sejamos perseverantes em manter essa conexão com o nosso Deus e no recebimento dessa seiva. E Jesus, nesse começo de capítulo 15, ele diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. E quem permanece, dá muito fruto. Essa permanência, então, ela é de uma ação dupla, né? Se vocês permanecerem em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês vão produzir muito fruto. É necessário que eu comece permanecendo nele, ouvindo a voz do Espírito que me mantém ligado à videira. E, por causa disso, a palavra de Deus se torna efetiva na minha vida e ela também permanece em mim. Só assim eu tenho condição de produzir muito fruto. Então, esse é um negócio com que nós temos que nos preocupar, que tem que ser motivo das nossas orações. O permanecer nele, o ter a palavra dele permanecendo em mim, frutificando, para que os frutos sejam produzidos e o nome de Deus seja glorificado. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se você não permanece nele, você deixa de produzir frutos. Se você deixa de produzir frutos, você é cortado e lançado fora. Mas olha, esse permanecer está relacionado à palavra de Deus. E lá no Velho Testamento, Deus diz que a palavra dele não volta para ele vazia. Ela faz tudo o que apraz.
Então o crente, que foi chamado, que foi selado pelo Espírito Santo, ele vai produzir os frutos no fim das contas. Mas se eu não perseverar, o que vai acontecer é que eu vou sofrer a disciplina de Deus até o ponto em que Ele ache que está bom. Então é necessário que eu tenha humildade, que eu abra mão dos meus desejos, do meu ego, dos meus projetos, e que eu comece a mortificar a mim mesmo, para que a obra de Deus superabunde através de mim, para que a produção de frutos aconteça. As obras que eu tento fazer pela minha própria força, elas não servem para nada. Mas quando eu mortifico a mim mesmo e permito que o Espírito de Deus haja, então aí essas boas obras que foram preparadas de antemão para que eu andasse nelas, essas glorificam o nome de Deus. E é assim que os frutos são produzidos. Lá em Jeremias. Antes disso, temos que lembrar que Deus disse que a obra dele vai ser feita não por força, nem por violência, mas por ação do Espírito dele. Não é? Então não é a força humana, nem qualquer violência, mas sim a ação do Espírito neste mundo. E em Jeremias, no capítulo 17, Deus fala assim, para que o profeta diga para o povo: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aquele que começa a achar que é capaz de fazer coisas por si mesmo, ele acaba se apartando do Senhor e vai acabar se decepcionando, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ele não vai produzir fruto, ele vai para o lugar desértico. Meus irmãos, quantas vezes nós não somos tentados a achar que nós somos capazes de fazer as coisas de Deus por nós mesmos? Quando a gente lê os mandamentos, ou quando a gente lê ordenanças e orientações, quando a gente lê lá no Evangelho: olha, para de fazer isso que é errado, para de fazer aquilo, faz isso agora, faz aquilo, e a gente faz votos e a gente tenta, com a nossa força, mudar o nosso ser. Mas em outro lugar, em Jeremias mesmo, Deus disse assim: escuta, pode o leopardo mudar suas manchas, ou o etíope a cor da pele? Então como é que vocês vão fazer coisas boas se vocês estão acostumados a fazer o mal? Vocês não podem fazer o bem. Sozinhos não. Então, se você confia na sua força, não adianta você ler a palavra de Deus como um livro de orientação, um guia prático, e falar assim: agora eu vou fazer isso daí. Não funciona, porque você é pecador. O velho homem que habita em você, ele tem que ser mortificado, e o Espírito tem que agir em você, e você tem que confiar que Deus vai ser capaz de mudar você no dia a dia da sua vida. Por isso ele continua lá em Jeremias dizendo assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, nós temos que confiar no Senhor para que haja essa produção de frutos. Se eu tento produzir esses frutos por mim mesmo, eu acabo me decepcionando. Agora, se eu confio no Senhor, que Ele é capaz de provocar essas mudanças em mim, então aí vem um texto muito bonito da palavra de Deus, que se encontra lá no Salmo 37, um salmo de Davi, onde ele diz assim: não fique indignado porque tem tantos malfeitores por aí, não tenha inveja dos que praticam iniquidade, aparentemente parece que eles prosperam, mas no fim eles vão definhar que nem a relva, vão murchar como a erva verde do campo. Você confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. E ele diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Você quer produzir frutos? Você quer permanecer conectado a essa videira e quer que a palavra dele permaneça em você, e você percebe que você não tem força para fazer isso? Confia no Senhor.
Você quer que a palavra dele permaneça em você? Agrada-te dele, porque é ele que fala essa palavra. E se você tiver essa conexão com a videira, buscar tamanha comunhão, aí ele vai satisfazer esse desejo do teu coração. E você vai produzir frutos. E a tua justiça vai sobressair como o sol ao meio-dia. O que Jesus disse para os discípulos? Vós sois a luz do mundo. Antes ele tinha dito, eu sou a luz do mundo. É nós irradiando a luz de Deus. Então, confia no Senhor e faze o bem. Habita a terra e alimenta-te da verdade. E isso vai impedir que a gente tenha decepção conosco, mas pelo contrário, mesmo em meio ao sofrimento das provações e da dificuldade do trabalho, porque nós temos um poderoso inimigo que luta contra nós, mesmo cultivando com dores e com lágrimas, voltaremos com júbilo carregando os nossos feixes. Então esse é um detalhe que nós vemos quando a gente vai para próximo da videira e dá uma olhada ali nos ramos. Mas agora eu convido os irmãos a darem alguns passos para trás e olharem de novo a figura da videira e a figura do agricultor, olhando de longe. Vejam bem, meus irmãos, Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, mas na realidade a videira é uma árvore só. A gente não separa os ramos da videira. O caule e a videira, o caule e os ramos são a videira. Quando Jesus diz, eu sou a videira, ele está incluindo toda essa figura. Nós estamos sendo incluídos na imagem da videira. Em João capítulo 14, 23, Jesus diz assim, olha, se vocês creem em mim, se vocês me amam, quem me amar, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Jesus se despedindo diz, eis que estou convosco. Ele envia o Espírito Santo que habita em nós. E Paulo diz assim, vocês são santuário de Deus, porque o Espírito habita em vocês. Então tomem muito cuidado com o que vocês vão fazer com os seus corpos, porque vocês, os seus corpos, são santuário de Deus. E se esse santuário for destruído, Deus também vai destruir vocês. Então, nós estamos sendo ensinados aqui a respeito de uma conexão muito íntima com o nosso Senhor. Ele e o Pai vêm e fazem morada. Nós vemos aqui de novo uma distinção entre Ele e o Pai. Paulo também fala em outro lugar que o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo habita em nós, somos santuários de Deus, e é esse Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus. Por ação desse Espírito, nós somos impulsionados a buscar o aperfeiçoamento na palavra de Deus, o cumprimento dessa palavra e a produção de frutos. E o Espírito Santo muda o nosso comportamento original, quando éramos totalmente dados ao pecado, para que a gente comece a produzir agora frutos que nos identifiquem com Deus. E lá em Gálatas capítulo 5, Paulo descreve 8 frutos. E se os irmãos olharem com muito cuidado esses 8 frutos, os irmãos vão ver neles uma analogia muito boa com os 10 mandamentos lá de Êxodo capítulo 20. E os frutos começam com amor. Amor são atitudes, são ações. Nós vamos ver alegria, nós vamos ver paz, mas o último fruto qual que é? Domínio próprio. O que é domínio próprio? É dominar o velho homem com as suas paixões, que levam para o lado das concupiscências da carne, que são algo que Deus rejeita. Há domínio próprio naquele que produz os frutos do Espírito. E o domínio próprio é fruto do Espírito e não nosso. É o Espírito produzindo isso através de nós. Voltando de novo para a videira. Eu sou a videira, o Pai é o agricultor, mas a videira é caule mais ramos, e eu sou ramo, eu também sou parte da videira. É Jesus em nós, o Espírito de Deus em nós. Um pouquinho antes, em João capítulo 14, versículo 8, está na página anterior aí na sua Bíblia. Jesus está se despedindo e dizendo, olha, eu vou para o Pai, lá eu vou preparar um lugar para que vocês possam ir para lá para morar junto comigo, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam junto comigo. Jesus está falando da gente estar sempre juntos, o tempo todo. E aí o Filipe pega, ele pensa um pouco e ele fala, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta.
E aí Jesus disse para ele, mas Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e você me pergunta um negócio desses e me fala um negócio desse? Você me pergunta do Pai? Quem me vê o Pai. Antes ele já tinha dito, eu e o Pai somos um. Então aqui nós vemos uma fusão do agricultor com o próprio projeto que é a videira. O projeto é um só, o agricultor é um só, o reino é um só, e esse reino é integrado por seres morais que fazem a vontade do Deus Criador. Quem vê a mim, vê o Pai. Há uma unidade de propósito, há um só corpo, é um só espírito. Há uma união. Quando Daniel vê a projeção do reino concentrada, numa única visão, ele vê lá os reinos do mundo representados numa estátua, na visão de uma estátua, e daí ele fala que num certo momento uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos humanas, e essa pedra foi lançada sobre aquela estátua, que representava os reinos do mundo, e esmiuçou aquela estátua, porque aqueles reinos do mundo eram reinos que não serviam a esse Deus e não tinham identidade com esse Deus, eram reinos humanos, e a estátua é destruída e não há mais sinal dos vestígios dessa estátua, porque o vento bate e some com os pedaços, e aí essa pedra fica ali sozinha, e aí ela começa a crescer, 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 e ocupa a terra toda. Esse é o reino de Deus. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, vem ali, destrói tudo que é maligno, tudo que é perverso, tudo que é corrupto, e agora fica um reino que é o reino de Deus, e esse reino é o que permanece. Então nós vemos uma única pedra grandona agora, que cresceu e virou uma grande montanha. Nós não vemos distinção entre seguidores e aquele que é seguido. Veja a diferença do que é uma religião. Uma religião, do ponto de vista humano, são pessoas que aceitam o ensinamento e agora elas se filiam e agora elas procuram seguir aqueles conceitos com suas próprias forças. Ora, o que é reino de Deus? Reino de Deus é algo que tem unidade de propósito, uma natureza única. É um Deus dentro de você, mudando você de dentro para fora. E a última mudança que tem vai ser quando você receber um novo corpo livre de pecado. Lá nos céus, é a última mudança que tem para acontecer. Paulo se refere a isso com alcançarmos a plena estatura de Cristo. E ele no finzinho da vida diz assim, olha, já estão me oferecendo aí para ser sacrificado, não faltam muitos dias ainda para eu morrer, mas ele diz assim, olha, eu prossigo para o alvo, eu não atingi essa perfeição ainda, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é sermos da mesma estatura que Ele, convivermos com Ele. E antes Paulo dizia assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Esse é o caminho, ser imitador dEle, obedecer às suas palavras. Então, meus irmãos, uma lição importante que nós temos a respeito desta concentração, dessa revisão de todos os ensinamentos de Cristo, que Jesus tem que ser o Deus eu sou em nós. O reino de Deus é Ele com nós que somos criatura dEle na segunda criação, que estamos com os nomes inscritos no livro da vida, tendo tamanha identidade com Ele, que passamos a fazer parte, junto com Ele, desse reino. Deus tem que ser o Deus eu sou dentro de nós. E então Jesus diz, eu sou a videira tem caule e ramos. Nós, quando alguém olhar para nós, alguém tem que ver em nós a luz de Cristo, mais e mais. A vereda dos justos é como a aurora, que ela vai brilhando, ela começa a brilhar quando o sol está vindo, e vai aumentando a claridade, e vai aumentando até que seja dia perfeito, e até que a nossa luz brilhe de tal maneira, como o sol ao meio-dia, de tal maneira que ninguém possa olhar direto para ele que fere a vista. Assim tem que ser a nossa justiça nesse mundo. E um dia nós compareceremos perante o nosso Senhor, e aí poderemos vê-lo como Ele é. Do mesmo modo que Ele nos conhece, nós também o conheceremos, isso é uma promessa que temos. Então perseveremos neste caminho, tenhamos ânimo em tempos difíceis, seja por conta de fatores externos. Hoje nós tivemos aqui um funeral que traz tristezas, traz separação,
mostra as consequências do pecado que veio a esse mundo, que traz essas tristezas. Há dificuldades nessa vida, nós passamos às vezes por provações que visam ao aperfeiçoamento da nossa vida, mas vêm por fatores externos. Também tem as nossas lutas internas que só nós conhecemos e o nosso Deus. Para que então no porvir nós possamos tomar posse do reino, que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração de qualquer ser humano aquilo que Deus tem reservado para nós. Ou seja, que nós o conheceremos como Ele nos conhece. Nessa jornada, busquemos a força de Deus, para que nós não sejamos encontrados nus, sem o revestimento da verdade de Deus no dia do nosso encontro, conforme Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Enquanto nesse corpo eu gemo por causa do pecado, e eu espero sair desse tabernáculo, mas olha, não posso sair nu, eu tenho que sair revestido da verdade de Deus.